Meus alunos do primeiro ano, vamos começar mais uma aula, agora a nossa aula de número 19. E nessa aula a gente vai estar, começando uma unidade. A gente vai estar começando a unidade 4, na qual a gente vai estar falando sobre a arte romana. Poder, sociedade, cultura. As três coisas, elas acabam se juntando para justamente fazer a divulgação da arte romana, né? Então, a gente vai estar falando sobre Roma e suas heranças, vamos estar fazendo a correção da atividade da aula passada e vamos estar estipulando a atividade referente a esse nosso novo conteúdo. Bem, e a história, né, da arte na Roma Antiga é uma história que o Império de Roma construiu, tá? Então, para a gente compreender o significado artístico, cultural da produção romana, a gente tem que entender a atuação dos generais e dos imperadores romanos, tá? Vamos ter que entender também que as civilizações mais organizadas, elas impunham o seu poder. Foi assim que aconteceu com a Grécia, né? A Grécia, ela teve a sua política de expansionista e acabou sendo avançada, ameaçada pelo poderio persa e acabou vencida pelos romanos. Então, a história, que é essa história que a Roma construiu, tá? Então a gente tem que ter compreensão do significado artístico cultural, tá? Qual foi a atuação dos nossos generais, dos nossos imperadores romanos? Como eu falei, né? Os povos eles estavam naquela política expansionista. Então, eles quando tinham contato com outros povos, eles não só levavam a sua cultura, como eles assimilavam a cultura dos povos com os quais tinham contato, tá? Era comum as civilizações mais organizadas, elas acabavam impondo o seu poder, elas impunham o seu poder, elas disseminavam o seu conhecimento e acabavam influenciando, tá? E outra coisa que é muito importante a gente saber, que para muitos estudiosos, a arte romana ela é apenas uma continuação da arte grega, tá? Mas o que a gente deve dominar, tá? Que a arte romana ela deve muito aos etruscos, tá? O maior legado do etrusco foi a técnica da construção civil, tá? Foi quando Roma, né, estendeu seu domínio por toda a Itália e também para fora da Península Itálica. Nós temos aí um exemplo disso, um exemplo da produção, né, da cultura romana, foi quando Roma absorveu completamente a cultura etrusca, né? E ela absorveu tanto essa cultura que acabou não existindo mais a diferença entre a arte romana e a arte etrusca. A gente tem um exemplo disso aí, que é uma obra feita pelos etruscos, né, que foi o sarcófago dos esposos. Tá? É um sarcófago feito em terracota, tá? E ele é datado de 520 a.C., tá? E eles estão, os esposos estão retratados sobre o leito que se costumava comer, tá? E nessa decoração do túmulo, né, que o sarcófago é o que a gente chamou de caixão, para eles era um sarcófago. Nessa decoração, os etruscos imprimiam cena da vida cotidiana, a cena que mais marcava o morto retratado. Tá? Então, acredita-se que com isso aquele casal continue desfrutando após a morte das mesmas práticas na época de sua vida. Tá? E essa forma também, tá? Ela denuncia a relação com a arte arcaica grega, tá? E embora que aí nessa produção ela esteja sendo retratada de uma forma menos rígida do que a arte grega, né? Mas uma coisa que vocês têm que saber é que a maior contribuição da arte etrusca foi para a construção civil. Bem, agora para a gente continuar a nossa correção da atividade, tá?
Eu vou ler para vocês aqui a atividade passada na aula anterior, que fala o seguinte: com base no estudo de nossa aula, cite duas características da escultura clássica grega. Bem, quais são essas características? Bem, o primeiro é o equilíbrio, obtido por meio do conhecimento da anatomia humana e da aplicação das regras de proporção entre suas diversas partes. E a segunda, tá, é o naturalismo, resultado do apego às formas naturais, proveniente de uma profunda observação da realidade. Essas são as duas características da escultura clássica grega. Tá? Bem, e para a próxima aula, eu vou pedir para vocês para procurarem na internet um texto, tá, que fale sobre a arquitetura romana. Tá? Então, com base no assunto da nossa aula e como continuidade de nossa atividade, solicito que seja feita uma pesquisa na internet com leitura de texto escolhido sobre a arquitetura romana. Tá? Essa leitura que vocês vão fazer previamente, ela vai ter uma grande utilidade. Por quê? Porque na aula que vem a gente vai estar continuando no capítulo 4, no qual a gente está falando sobre a arquitetura, que foi o grande legado da Roma antiga. Tá? Bem, então eu fico por aqui, por hoje é só, e até a próxima aula. Um abraço para vocês.